Fala galera, estamos mais uma vez aqui para falar sobre mais um assunto polêmico. Até parece que a gente é viciado em assunto polêmico, é uma coisa assim que parece que injeta. Vamos falar sobre religião. Dizem que não se discute sobre religião, política, esporte. Bem, eu não vou discutir aqui, eu vou jogar apenas no ar e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Muitas pessoas falam, para que religião? Para que religião? Não precisa disso, não sei o quê. Mas ao longo da história nós vemos que como funciona, e eu estou falando mais da parte psicológica, emocional de um ser humano. Nós sabemos que nós somos formados por muitos anseios, por crises, por tristezas, por sentimentos, por muitas outras coisas que muitas vezes e quase sempre são restauradas através da religião, né? Então assim, você dizer, vamos acabar com a religião, é a mesma coisa que a gente vê muita gente falando aí, vamos acabar com a polícia militar. O que vai acontecer se acabar com a polícia militar, né? Então, é muito interessante a gente pensarmos, antes de queremos destruir algo, como será depois deste algo destruído, né? E muitas vezes as pessoas não param para pensar nisso. Então a história mostrou que a religião foi uma válvula de escape para muitas vezes nossos anseios, desespero, incertezas, raivas, ódios e tudo aquilo que o ser humano é formado, né, por seus sentimentos. Hoje nós temos muitos abusos, pastores mercenários vendendo às vezes o tijolo da salvação por R$1000, um copinho de água por R$200 que vai te salvar, que não sei o que, e tantos outros exemplos mercenários e sem vergonhas que nós vemos. Nós vemos também a parte dos abusos, das pedofilias com as crianças e tantas outras coisas em que as religiões trazem. A luxúria, que muitos e muitos querem o poder e cada vez tem uma vida de conforto, usufruir dos dinheiros que muitas vezes não se necessita, né? E o fanatismo, que muitas vezes não, quase sempre leva as pessoas a perderem a razão e a partirem para a ignorância, para a violência. Então, a religião traz tudo isso. Outra coisa interessante é sobre a igualdade. Muitas pessoas lutam, nós temos que ter direitos iguais, nós temos que ter a igualdade, se pode ir para um, pode ir para outro. Eu te pergunto, se tem, por exemplo, vou dar exemplos aqui. A Igreja Católica faz a passeata aí, com aqueles carros de som, cantando música, fazendo aquelas barulheiras todas no meio da rua, para festa do divino, para romaria, sei lá mais o que, um monte de coisa. Se nós lutamos por igualdade, uma pessoa que faz, sei lá, candomblé, uma pessoa que é de terreiro, espiritismo, ou qualquer outra religião das bilhões que existem no planeta Terra, também poderiam fazer a mesma coisa, ligar seu carro de som e começar a fazer isso no meio da rua. Como que essas pessoas, os católicos, se sentiriam com essa movimentação dessas religiões que muitas vezes são seitas, né? E que através dessa opinião de seitas sempre tem a visão de demônio, de coisas impuras, no meio da rua fazendo isso. Ué, não é direitos iguais? É a mesma coisa quando nós vemos um pastor ou alguém religioso falando no ônibus. Se as pessoas muitas vezes defendem esse pastor por estar lá pregando, falando de Deus no ônibus, eu acho que um budista também poderia entrar no ônibus e começar a falar de Buda. Como eu disse, uma pessoa de terreiro, de Umbanda, sei lá de quê, também entrar no ônibus e, sei lá, começar a falar lá das coisas, dos espíritos. Um indígena, que às vezes eles têm aqueles momentos com os espíritos antigos, tirar um cachimbo da paz no ônibus, hein? Tentar falar com os espíritos, pedir proteção para os passageiros, não é direitos iguais? Por que um pode e o outro não pode? Eu tenho uma opinião sobre isso, que como Dawkins já dizia, para mim o melhor seria tirar toda a religiosidade pública, nada de religião pública, seja em escolas, locais públicos. Porque se você permite para um, você tem que permitir para todos. Senão isso é uma incoerência muito grande da luta por igualdades. Então é uma coisa que se deve pensar, né? Não adianta você, mas a minha religião é a certa, a minha pode, porque a minha é de Deus, a minha veio de Jesus.
E as outras religiões? Tem religiões que são mais antigas do que o próprio cristianismo. E aí? Então é uma coisa para se pensar. Outra coisa, e essa coisa aqui é uma das mais importantes, talvez eu vou colocar esses debates, esses pensamentos antes do texto aí. Se você estiver vendo isso antes das explicações históricas, é porque eu coloquei isso aqui antes. Então acompanhe o vídeo até o final aí. Hoje em dia as pessoas tratam muitas mitologias, muitas histórias de outras religiões como natural. Por exemplo, Thor, Hércules, Zeus. Tá pegando? Não é uma coisa normal que todo mundo fala? Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Aí vem toda a mitologia grega, todo mundo paga para assistir, todo mundo bate palma, pô, que filme legal, que não sei o que. Todo mundo se achega a esse ambiente, a essa ideologia. Thor, Odin, e aí nós temos os Cavaleiros Zodíacos, que tem lá a saga de Asgard, e aí tem as mitologias gregas, e nós temos tantas e tantas outras coisas de teatro, de filmes, de história, que as pessoas não têm nenhum preconceito em se aproximar dessas outras mitologias e religiões. Como também nós temos aí a mitologia, a religião egípcia, os faraós, Ramsés. Os indígenas, quando tem aqueles filmes americanos com aqueles indígenas, todo mundo fala, nossa, que filme bonito. Até mesmo bruxarias, Harry Potter, Convenção das Bruxas, Elvira. Ninguém nunca se afasta dessas coisas. As pessoas hoje em dia transformam isso em coisas naturais, normais, sem preconceitos. Mas é engraçado quando você para ver as mitologias africanas, vamos dizer assim, algumas coisas, características africanas, se tem aquele preconceito, né? Ninguém quer se aproximar. Histórias africanas, de Ogum, sei lá o que, Manjar. Opa, pera aí, isso aí não pode não, isso aí é demoníaco, isso é não sei o que. E aí tem esse perigo aí das pessoas muitas vezes terem esses preconceitos só por ser da cultura africana. Aí eu não sei se vinha a parte da cor da pele ou se realmente as pessoas foram modeladas a terem esses preconceitos com esse tipo de cultura, né? É uma coisa para se pensar. Por que algumas coisas se tornaram tão normais? Egípcio, grego, né? Nórdico, bruxaria, vampiro, todo mundo quer ser vampiro hoje em dia. Mas quando se trata de algo africano, as pessoas têm repúdio. Uma coisa abominável. Então vamos refletir um pouco sobre o que realmente é religião, sobre como ela influencia a nossa sociedade. Se você está no nível de fanatismo, como é que está seu pensamento sobre religião? São coisas para se pensar. Existe um perigo muito grande aí, porque o fanatismo leva muitas vezes à ignorância e à violência. Fica aqui a dica de mais um vídeo, nosso segundo vídeo do nosso canal. Se inscreva, compartilhe esse vídeo para que a gente possa refletir um pouco sobre como que anda a nossa realidade aí, que muitas vezes a gente não enxerga. Um abraço e até a próxima.